Hello, guys! Tudo bem, segundo ano? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 e vamos ler um texto tirado de um site, tá? De um site em que esse texto fala sobre os adolescentes empreendedores, ok? Vamos lá. Aqui temos o texto do capítulo 4, tá? Que esse capítulo 4, nesse capítulo nós vamos abordar os modal verbs, que são os verbos modais. Mas primeiramente eu vou ler brevemente esse texto que diz o seguinte: o título é Five Tips for Teen Entrepreneurs, tá? Entrepreneurs, essa palavra difícil de pronunciar, significa business person. É a mesma coisa que businessman, businesswoman, tá? São os empreendedores. It's hard to find jobs in today's tough economy. If you need to earn money over the summer or after school, why not become your own boss? Here are 5 tips on starting your own business. Então, ele está falando sobre as 5 dicas para começar seu próprio negócio, ok? Para adolescentes. 1. Identify a need. Think about the kinds of services that might do well in your area. If you live in a suburb and your neighbors commute long distances to work, they may need dog walking help. Pet sitting is another good line of business during the summer or over the holidays when people travel. If there are lots of senior citizens in your area, a computer help business might do well. Keep your ears open for opportunities. If you have your license and you hear your mom's friend talking about how her kids need to be picked up at the same time from different places, suggest she hire you to help. You also can offer to pick up anything from groceries to dry cleaning or clean anything from windows to cars. Essa é a primeira dica. The second one, set a price for services. Once you know what you want to do, figure out how much to charge. Search online to see what others charge for the service you plan to provide. Teens often have an advantage. Less experience means you may be able to charge less, making your business more competitive. 3. Advertise. Print flyers describing the services your business offers. List your rates and your phone number or email address. Check with your parents before you do this, of course. Drop off a flyer at every house in your neighborhood. Give some to parents to take to work. Ask local stores or coffee shops if you can post a flyer on their community notice board. If you do this, make a bunch of tabs along the bottom with the service you offer and a phone number so people can tear one off instead of taking the entire flyer. You also might be able to use sites like Craigslist to advertise your services, as well as look for customers who might need you. If you do look for opportunities online, though, keep a parent involved in what you're doing. And 5, organize your work. Once you have clients, you'll need to keep track of them. You don't want to forget to walk someone's dog because you were feeding someone else's fish. Buy a calendar and write down every job you do each day and the time you do it. Keeping a calendar also reminds you of how many times you provided a service so you can bill your clients. A parent, teacher, or school counselor can help you get started on business planning. Who knows? Your business may grow so fast that you have to hire friends to help. And we also have 5. 5, CYB, cover your business.
If you drive for work, you want to be sure you have insurance, especially if you'll be driving other people's cars or transporting their kids. You also need to look into any coverage you might need for taking care of other people's property or pets. Ask a parent, a school counselor, or teacher for advice. If you are lucky and skillful and your business brings in a lot of money, talk to your parents about whether you might need to pay taxes. With a little preparation, running your own business can bring great rewards in both money and experience. Então, vocês tiveram esse texto falando sobre, no caso são 6, né? 6 dicas para jovens empreendedores, né? Para adolescentes, ok? Now, para casa, for homework. Vocês vão fazer a compreensão, responder essas perguntas relacionadas à compreensão do texto. Number 1, what's the advantage for teens to set a price? Qual a vantagem dos adolescentes em dar o preço? Estipular um preço. Summarize what you can do to advertise. Você vai fazer um breve resumo de o que você pode fazer para fazer uma propaganda. What the text suggests that a Brazilian teen can't do. Então, o que o texto sugere que um adolescente brasileiro não pode fazer? Why to keep a calendar? Por que manter um calendário? Por que ter um calendário? What did you understand by cover your business? O que você entende por cover your business? Ok? Bom, vamos falar sobre os modal verbs, conhecidos em português como os verbos modais. Os verbos auxiliares ou modais, eles auxiliam o verbo principal, modificando a sentença. Normalmente tem o sentido de poder e dever. São formados por sujeito, mais modal, modal, mais o verbo principal. We should go. Os principais verbos modais são can, que indica habilidade ou possibilidade de fazer algo, é menos formal. É o que a gente mais utiliza. May indica permissão ou possibilidade de fazer algo, é mais formal. Que, por exemplo, um aluno pode fazer uma pergunta utilizando esse verbo modal a um professor, por exemplo, pedindo uma permissão. Might, ele é usado no passado e indica uma ação que poderia ter acontecido e não aconteceu. No presente, algo que pode acontecer, mas geralmente com uma menor possibilidade. Semelhante ao may, às vezes mais formal. O could é o can mais o would. O could, ele indica uma habilidade no passado ou permissão no presente formal. Should é um conselho, indica conselho, mais próximo de passado ou presente. Ought to, conselho também, mais próximo de presente e futuro. Shall, convite, conselho, probabilidade. Must, uma obrigação, um dever. Would, pedido, oferecimento ou conselho, valor aproximado ao ia em português. Note, perceba que em algumas situações as sentenças oferecem mais de uma opção para a escolha do modal verb. As regras gerais dos modais. Número 1. Quando usamos modais, os verbos principais no infinitivo nunca usam to. Número 2. Não se acrescenta o S na terceira pessoa do singular. Número 3. Nunca podemos usar mais de um modal em sequência em uma sentença. Negativas e interrogativas. As negativas são formadas por not entre o verbo modal e o verbo principal. Exemplo, I must not disobey my father. As interrogativas começam com modal, sendo seguido pelo sujeito e depois pelo verbo principal. May I have this? Notem que aqui, quando a gente tem o I must not, nós temos também a forma contrata desse verbo modal, que é o mustn't, tá? Que vocês vão ver mais
mais à frente aqui nos exercícios. Let's practice. Esse exercício vai ser para casa, ok? Vocês vão completar as frases com o past modal verbs, usando a forma correta dos verbos em parênteses. Então, vocês vão utilizar o past modal verbs, ok? No número 2, vocês vão fazer o seguinte, também para casa. Vocês vão completar os espaços com must ou mustn't. Como eu falei, o mustn't, ele é o must not, tá? Significa uma obrigação, um dever. Então, vocês vão completar esses espaços em branco com must or mustn't. Então, esses são os deveres de casa, o homework. Temos também a atividade devolutiva. Ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma frase, tá? Uma sentence de cada modal verb aprendido. Então, aqui, os verbos modais. Can, may, might, could, should, ought to, shall, must and would. Uma frase de cada modal verb. Entendido? Got it? So, that's it. See you next time. Bye-bye.